salva para quem não conseguir ficar até o final, mas vai ser muito importante ter a participação de vocês aqui até o final, tá bom? Então, bora lá. Então, hoje o tema da live é o seguinte: por que que você não consegue mudar de vida? Vamos descobrir por quê? Então, bora lá. Hoje eu não vou falar sobre emagrecimento, só sobre disciplina, rotina, porque isso daí vocês já veem no meu perfil direto, né? Eu vou falar sobre o quê? Uma mente emocionalmente travada. Sim, acontece isso. Quando a nossa mente está emocionalmente ali, com bloqueios, tá travada, a gente não consegue ir para um próximo nível. A gente sempre fica ali naquela mesmice de procrastinação, ansiedade, e tem medo, não tem constância, a autoestima tá lá no chão, aquele cansaço que você não sabe de onde que vem. Ah, mas eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo atividade física, eu tô tomando suplementação e continuo cansada. Por que será esse tanto de canseira que você sente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Começando pela minha história. Como que começou essa minha mudança? Que eu entendi que eu precisava mudar. Como começou esse processo de mudança? Buscando conhecimento, né? Parando de perder meu tempo. Um incômodo que foi gerado dentro de mim. Eu tava incomodada com a vida que eu tinha. E é bom que vocês entendam, é importante que vocês entendam que isso não é ser ingrata, tá? Quando você se incomoda com a sua realidade, não é que você tá sendo ingrata. Ingrata é uma pessoa que não agradece a Deus por tudo que ela tem hoje. Mas sim, você se incomodar e querer uma vida melhor, querer algo melhor pra você, pra sua família, pras pessoas que estão à sua volta, isso não é ingratidão. Pelo contrário, você está honrando o ser que Deus criou. Nós fomos feitos, eu até falei isso, tô falando isso ultimamente, porque foi um insight que veio na minha mente. Boa noite, Marta, bem-vinda. Então foi um insight que veio na minha mente, decorrente aí de vários conteúdos que eu acompanho, né, dos mentores que eu acompanho. E aí, seguinte, se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, por que que a gente não honra esse privilégio? Não poderia ser um animal qualquer, ser imagem e semelhança de Deus? Não, somos nós. Nós que fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Então, por que que a gente não está honrando isso? Então, o que acontece? Primeiro ponto, a gente acha que querer algo a mais, por conta das crenças que foram implantadas na nossa mente desde a infância, por conta da religião, por conta de pessoas da religião, não tô falando mal de nenhuma religião, eu tô falando que quando você vai à igreja para servir a Deus, você está indo ali para louvar a Ele, entoar adoração a Ele, ouvir os conselhos da palavra, tá? Mas você tem que entender que não é simplesmente ir à igreja que, nossa, tô agradando a Deus. E o que você faz no seu dia a dia? Você tá honrando a Deus? Você tá agradando a Deus no seu dia a dia? Como que a gente honra a Deus no nosso dia a dia? Através da nossa postura, do que a gente faz todos os dias. Então, a gente chegou num nível, né? A humanidade chegou num nível que a gente tá no automático. A gente acorda, faz a mesma coisa todos os dias, dorme, levanta, acorda, faz aquilo, todos os dias a mesma coisa, tá tudo no automático. Então a gente parou de prestar atenção nas nossas atitudes. E isso aí tá fazendo o quê? Com que a gente não se cuide, a gente não se prioriza, a gente não busca conhecimento, a gente não se achega a Deus todos os dias. Não é simplesmente fazer uma reza rotineira, né? Porque até a nossa oração virou uma reza. A gente repete as mesmas palavras todo dia, pronto, já cumpri tabela, agora tô livre. Não, a gente não tem aqueles 5 minutinhos, pelo menos, de meditação, de se conectar com Deus, certo? Então a gente não tá honrando a Deus desse jeito. E aí a gente acha que se cuidar é vaidade, a gente acha que cuidar da alimentação não faz diferença, a gente acha que fazer uma atividade física é vaidade, tudo é vaidade. E na realidade tudo é vaidade mesmo. Só que você tem que entender que enquanto você não honrar esse corpo físico que Deus te deu, se cuidando,
cuidando da alimentação, atividade física, bebendo água. Tem gente que não bebe água durante o dia, gente. Então, pensa, será que a gente está realmente servindo a Deus, agradando a Deus, honrando a Deus? A gente veio desde a infância com essas crenças, com esses bloqueios de que aquilo ali tá bom, é isso que Deus preparou, então essa é a minha porção. Não existe isso. Você ficar travada naquilo, não. Se eu recebo um salário mínimo todo mês, essa é a minha porção. Não, você tá falando isso porque você não quer sair da zona de conforto. Porque pensa, se você é filha de Deus, imagem e semelhança do Criador, por que ele tá preparando para você só essa miséria? Se Deus, aonde a gente vai habitar, quando tudo isso aqui acabar, aonde a gente vai habitar, as ruas são de ouro, a praça é de ouro reluzente, as portas têm diamantes lá. Gente, tudo que vem de Deus é rico e abundante. Então, quando a gente ama a pobreza e a gente quer ficar na pobreza, a gente não tá honrando a Deus. A gente simplesmente tá querendo ficar na zona de conforto, naquela mesmice. E isso que foi condicionado, tá? Através do governo, através do sistema, através da religiosidade, através, infelizmente, da falta de conhecimento dos nossos pais. Então, as pessoas estão condicionadas. Vou te dar um exemplo bem claro. A pessoa, ela cresce, ela tá lá, quando criança, os pais dela falam assim pra ela: filho, estuda bastante pra você um dia prestar uma prova de concurso, tá? E você ser concursado. Aí você ganhou a vida, porque você é concursado, e aí você tá lá, vai ter estabilidade na sua vida, que, inclusive, eu vou falar com as meninas sobre isso, né? Na mentoria que elas estão participando comigo, que estabilidade é um bloqueio. Tá? Se você não sabe, estabilidade é um bloqueio. Não existe, para Deus não existe estabilidade. Você sempre tem que estar passando de nível, passando de fase. Com isso você vai ser testada, vai vir as provações. Você sempre tem que estar um degrau acima, todos os dias. Você não pode querer estabilidade. A estabilidade é do outro lá, tá bom? Deus não habita em estabilidade. Deus habita em pessoas que querem prosperar, pessoas que querem para o próximo nível, subir de degrau, passar de fase. Não existe estabilidade para Deus, tá bom? Ou seja, se fosse assim, Deus fazia a terra. Por que a terra tá ali girando? Todos os dias a terra girando, o sol se movimentando, as águas, as árvores. Você planta uma semente, daqui a pouco essa semente tá crescendo, se reproduzindo e nascendo outra semente. Gente, nada que Deus faz é para ficar parado. Então, se a sua vida, se você busca estabilidade, você está indo contra os princípios de Deus, tá? Então, aí vem a mãe e fala assim: filho, estuda muito para você passar num concurso, porque daí você tá feito na vida, vai ficar lá pro resto da vida, estabilidade. Aí a pessoa tem a capacidade dela se matar de estudar para ela ir trabalhar para alguém. E por que você não se mata de estudar para ter seu próprio negócio? Vocês entendem o quanto que o bloqueio da nossa mente nos impede de pensar? Porque se a gente não tivesse esse bloqueio, a gente ia falar assim: mas peraí, eu vou estudar, eu vou me matar de estudar para eu trabalhar para os outros, para eu ter um salário ali limitado, sendo que eu posso estudar, me matar de estudar, buscar conhecimento para ter o meu próprio negócio? Mas o que é muito mais fácil para o nosso cérebro? A gente buscar estabilidade, a gente trabalhar para os outros no CLT, porque eu sei que vai ter o salário ali todo mês, não dá para sobreviver com aquele salário, mas eu vou dar um jeito. Pelo menos tem ali o salarinho. Vocês entendem? O quanto que esses bloqueios mentais nos paralisam na vida? E isso é para tudo. Aí você se torna uma pessoa paralisada, tanto na parte financeira, quanto na parte espiritual, quanto na questão da mentalidade, de buscar conhecimento. E aí começam a vir os problemas, né? Falta de saúde, aí vem falar que é Deus que tá provando. Ah, Deus tá me provando com a enfermidade, não sei o quê. Não. Você começa a analisar o que você plantou na sua vida, que você vai entender que não é Deus que tá te provando, não.
É você que, através da sua caminhada, através da sua trajetória, através das suas escolhas, você trouxe essa enfermidade para sua vida. Uma coisa é você nascer com a enfermidade. Outra coisa é realmente você se cuida, tem uma alimentação e mesmo assim vem a enfermidade. Aí sim você pode falar que é Deus que está permitindo aquilo. Mas a partir do momento que você tem uma vida sedentária, você só come coisa industrializada, você não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para uma meditação, para refletir, para parar e falar assim, não, peraí, deixa eu refletir no que eu fiz hoje que foi bom, que eu devo continuar, o que eu fiz que eu não devo continuar. Não, a gente não tem, a gente só tá no automático, vivendo no automático, tá? E é isso que o governo quer, é isso que a mídia quer, é isso que o sistema quer, é isso que o inimigo quer, que você fique assim, ó, no automático. Parece que levou uma anestesia e não desperta, sabe? E aí, quando esse estralar de dedos aconteceu na minha vida, eu acordei. Eu falei, peraí. Só que para isso foi necessário acontecer várias coisas na minha vida para que eu me incomodasse, tá? Me incomodasse com a minha situação e eu acordasse para a vida. Se não tivesse acontecido tudo que aconteceu comigo até hoje, eu estaria lá, a mesma Ana Paula, CLT, trabalhando para os outros, largando meus filhos na casa de um, na casa do outro, na babá, na escolinha, não sei o quê. Eu estava deixando de ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, sempre estressada, sempre nervosa, irritada, porque eu estava vivendo uma vida no automático e vivendo para os outros. Eu não estava vivendo a vida que Deus tem reservada para mim. A minha vida do futuro que Deus desenhou, o projeto que Deus fez através de mim, já está desenhado. Só que eu começo a me afastar desse propósito, desse projeto, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com a minha falta de conhecimento. Certo? Quando eu era mais nova, o que eu ouvia na igreja? Até a gente conversou isso na mentoria ontem com as meninas. O que eu escutava? Que a pessoa que ficava buscando muito conhecimento, essa pessoa ia se afastar de Deus. Então, a gente ficava traumatizada, tipo assim, não, eu não posso ficar lendo muito não posso ler muito a Bíblia, eu não posso ler livro, porque eu vou me afastar de Deus. Se eu começo a buscar conhecimento, eu me afasto de Deus. Falaram isso pra mim, então eu não posso. É aí que tá. É aí que você começa a se fechar naquela bolha e fica ali e acha que a vida é isso mesmo e vive no automático e não sai disso, certo? Gente, só dá um oizinho aí pra mim saber se tá tudo ok, vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá ok, pra eu saber, tá? Então, o que acontece? O que acontecia comigo antigamente? Por falta de conhecimento, por não saber gerir as minhas emoções, por não saber como que funciona o meu cérebro, como que funciona a minha mente, como que funciona o meu corpo, o que aconteceu comigo? Me abandonei, parei de me cuidar, beleza, Marta, obrigada. Parei de me cuidar, veio a obesidade, eu vivia para os outros, tudo que me pediam, tudo que me falavam, Ana, você pode me ajudar, não sei o quê, Ana, você pode fazer isso aqui para mim? Eu, sim, para os outros era sempre sim. Eu parava de fazer o que eu tava fazendo para ir viver a vida dos outros, para ir fazer favor para os outros, para agradar os outros. Então eu me abandonei, né? Parei de me priorizar. Ou na verdade, nunca me priorizei. A vida toda foi sempre priorizando os outros. Aquela mente, né? Não, a gente tem que viver pro outro, a gente tem que servir o outro. A gente tem mesmo, só que Deus falou, ame o próximo como a si mesmo. Então primeiro você tem que se amar. Se você não se amar, não tem como você multiplicar esse amor na vida das pessoas, tá bom? E aí o que acontecia? A mente cansada você fica travada, você fica patinando, você não sai do lugar, porque sua mente está sobrecarregada. Você tá acumulando coisas, lixo muitas vezes na sua mente, tá? Você tá trazendo para sua mente problema dos outros, você tá trazendo para sua mente preocupações que era para você se preocupar lá no futuro, você já tá se preocupando agora. Então a gente não tá vivendo o presente, a gente não tá vivendo o momento, a gente só tá vivendo ou no passado ou no futuro.
E o presente, que é o próprio nome já diz, é um presente. Deus te dá um presente todos os dias quando você acorda. É o hoje. Você tem que abrir esse presente e falar assim, deixa eu ver aqui que Deus me presenteou hoje com esse dia. Vamos ver o que Deus vai me permitir de aprender nesse dia? Quais as pessoas que ele vai deixar passar no meu caminho esse dia? O que eu vou aprender hoje? Qual o conhecimento que eu vou adquirir? O que Deus vai falar comigo nesse dia? Não precisa você ir na igreja para Deus falar com você. Deus já está dentro de você. Ele soprou em você o espírito de vida. Então ele já está dentro de você. Só que por conta da correria do dia a dia, por conta dos nossos anseios, da ansiedade que a gente vive, sempre querendo viver a vida do outro, sempre se comparando com o outro, sempre pensando no futuro, o que vai ser de mim, o que vai ser daquela conta que vai vencer, aquele boleto, aquele não sei o que. A gente sempre tá pensando no futuro, a maioria das pessoas. E tem aquelas que, infelizmente, estão vivendo momentos de depressão, porque estão vivendo o passado. Estão vivendo momentos do passado, com saudade de um passado, com saudade de pessoas que já não estão no nosso meio, que isso é muito triste de falar, é muito pesado de falar, mas vocês têm que entender que pessoas que já se foram, essas pessoas, elas já cumpriram o propósito da vida delas. Então, chegou o momento dela descansar. Para que um dia chegue lá, o último dia, e ela se encontre, né, com Cristo, e a gente vai viver na eternidade. É isso. Enquanto você não entender isso, não aceitar, não refletir, você vai ficar vivendo uma dor todos os dias. É porque meu pai morreu, porque minha mãe morreu, porque minha filha morreu. Eu sei que é doloroso. Eu sei, eu já perdi pessoas da minha família. Só que se a gente ficar sempre vivendo isso, a gente não vai viver o presente. Entendeu? Todos nós temos prazo de validade. Então hoje eu tô aqui, amanhã não sei. E se amanhã eu não tô mais aqui? E eu não tenho medo de falar isso, gente, porque eu não tenho medo da morte. É consequência. Um dia eu sei que vai acontecer. Só que aí eu tô preparada para esse dia? Eu vou estar preparada para eu ir descansar e quando eu acordar eu poder me encontrar com Cristo? Será que eu tô preparada? É isso que a gente tem que se preocupar todos os dias, né? Só que aí a gente não tá vivendo o presente, a gente tá vivendo ou o passado ou no futuro. E o presente tá largado, tá? Então o que acontece? A gente começa a viver no automático, a gente começa as coisas e desiste, deixa pelo meio do caminho, porque a nossa mente tá cansada, a gente quer porque quer mudar, quer de todas as formas mudar e não consegue, né? Por quê? A nossa mente está sobrecarregada, é muita coisa na nossa cabeça, coisas desnecessárias. A gente está carregando, às vezes, muitas vezes, lixo na nossa mente, está trazendo lixo, coisa que não era para você estar pensando. Sim, sim, mas a gente não pode se desesperar, Marta. Entendeu? O que a gente pode fazer por essas pessoas é em vida. Se você fez em vida, se você falou para ela que existe um Deus, existe Cristo, existe salvação de alma, se Cristo morreu na cruz por você para pagar os seus pecados, para um dia você ir morar com ele, se você fez a sua parte, você tem que ficar em paz. Você não pode ficar, né, desesperada. Isso. Eu entendi o que você falou. Se desespera quando morre alguém que ama, aqueles que não têm esperança de uma vida eterna. Certo? Isso mesmo. A nossa parte a gente tem que fazer. Por isso que todos os dias a gente tem que se preocupar nisso. Em propagar Cristo, em propagar o reino de Deus, certo? Através do quê? Precisa eu pegar uma Bíblia e sair na rua e ficar gritando na rua? Não. Através aqui das minhas redes sociais, através da minha atitude, através do meu testemunho, as pessoas olham e falam, essa pessoa, ela tem algo diferente. Essa pessoa é abençoada. O que será que tem nessa pessoa? Eu vou descobrir. Ela me pergunta, aí eu vou lá e já anuncio a graça para ela, anuncio o evangelho para ela. Entendeu? Agora, se a pessoa não quis, ela chegou a ter ali acesso a quem serve a Deus, acesso a Cristo, e mesmo assim ela não quis, a gente não pode carregar esse peso dentro da gente, porque cada um vai dar conta da sua própria alma, né? A gente não tem que ficar se preocupando
com a pessoa, com outra pessoa, com a salvação da outra pessoa. A salvação é individual. É se a pessoa quiser, se ela buscar, né? Mas enfim. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam se preocupando, principalmente mães, né? Acaba querendo que o filho tenha uma vida boa, uma vida perfeita. E aí acaba deixando de viver a vida dela, viver o propósito dela, querendo que fazer de tudo pro filho, nossa, isso e aquilo. Não, o que a gente tem que trazer pros nossos filhos é até ali os 12 anos de idade, a gente vai ensinar o que é correto. Depois disso, depois que ele já atingiu um nível de espiritualidade, já entendeu o que é salvação, o que é condenação, a gente não tem mais que ficar, meu Deus do céu, eu preciso que... Como se ela fosse salvar o filho, né? Não, é como se ela te falasse assim, eu preciso salvar meu filho, preciso. Não, a salvação já foi entregue. Agora, a escolha é de cada um. Você quer ou não quer? É isso, né? E aí, não, a gente começa a carregar um fardo que não é nosso, fardo de outras pessoas, que não é nem da família, muitas vezes, ou é familiar, tipo um tio, um parente, não sei o quê. A gente começa a carregar os problemas das pessoas dentro da gente. A gente começa a acompanhar muita notícia, rede social, e começa a assistir calamidade, e noticiário, e jornal, e fica trazendo essas coisas pra nossa vida, esse peso, esse fardo. Por isso que, se a gente não ocupa a nossa mente com aquilo que realmente a gente precisa ocupar, que é o quê? Buscar conhecimento, se conectar com Deus, falar assim, não, o que eu vou fazer hoje para ser uma mulher melhor? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou buscar de Deus hoje para eu ser uma pessoa melhor, para eu evoluir? Que é o que a gente sempre fala aqui no meu perfil. Né? Uma mulher evoluída não é uma mulher perfeita. Eu não sou perfeita, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, eu tenho muito que aprender. Todo dia é um desafio novo. Tá na própria Bíblia. Basta cada dia o seu mal. Por que vocês estão ansiosos com as coisas que vão de vir? Basta cada dia o seu mal. Que mal é esse? São os desafios. Todos os dias a gente vai ter desafios. E é isso que a gente precisa vencer. O desafio do dia. Do dia. Não é pensar, mas lá na frente vai acontecer. Esquece. Lá na frente vai ser fruto daquilo que você fez hoje. Então você tem que se preocupar com hoje. Com o presente. Entendeu? Então, o que aconteceu comigo? Eu ficava frustrada por ter deixado, por exemplo, a minha profissão de lado para me dedicar ao diagnóstico do meu filho. Aí me frustrei. Aí comecei a descontar na comida. Aí, por que desconta na comida? Porque eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Eu tô comendo emoções, comendo mais com a mente lá na frente. Ah, o que vai ser de mim, o que vai ser da conta, o que vai ser, que não sei o que. Vocês entendem? O quanto que reflete em tudo na nossa vida quando você não trabalha essa questão da mente, do emocional, da inteligência emocional. Então a gente precisa buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente buscar, só que entra aquela questão que eu falei com as meninas ontem. Não adianta buscar conhecimento também e não colocar em prática. Porque daí você também vai se sentir cansada. Porque é muito conhecimento, é muita coisa, muita informação na sua cabeça e você não tá colocando em prática. Então você não coloca em prática e fica aquele tumulto de informação. Ai, porque eu tenho que assistir a mentoria, porque eu tenho que ler um livro, porque... E fica aquela cobrança, aquele tumulto de informação, aquela comparação, perfeccionismo. Tudo isso são bloqueios que nos impedem a destravar. Então, ouviu algo hoje? Coloque em prática hoje. Já comece a colocar em prática. Não fique esperando o melhor momento, o melhor dia, sobrar tempo. Tempo, a gente não tem mais tempo, não. O dia não tá durando mais 24 horas. O dia tá durando, acho que 12 horas. Porque você acorda, daqui a pouco já é hora do almoço, daqui a pouco já é hora de jantar, daqui a pouco é hora de dormir. Acabou o dia. Então você tem que aproveitar, planejar, organizar o seu dia da melhor forma para que você tenha tempo para cuidar de todas as áreas da sua vida. Mas isso só acontece com planejamento e organização. Então eu não tinha planejamento, eu não tinha organização. Eu acordava
começa, né, acordava cansada já, abriu o olho, eu já tava cansada. Ou seja, isso é do corpo? Não é da mente, é a sua mente que tá cansada. Tá carregando muita coisa, muito fardo. Então você tem que começar a fazer uma limpeza, tá? Limpeza no corpo, limpeza na mente, limpeza na alma, no espírito, limpeza nas redes sociais, limpeza na televisão que você assiste. Começa a fazer limpeza. Limpeza de ambiente, limpeza de pessoas que estão à sua volta. Infelizmente, a gente precisa, em determinados momentos, tá? Sempre que a gente quiser ir para um próximo nível, a gente vai ter que fazer essas limpezas, tá? O ambiente que você tá te proporcionando, como fala, está te ajudando a ir pro próximo nível? Se não tá, então você tem que começar a mudar de ambiente. É começar a desprezar as pessoas? Não. Você vai tratar as pessoas muito bem, só que aí você vai mostrar para elas que você tem prioridades. A sua prioridade é o quê? Teve um tempo que eu me sentia assim também. Não queria nem levantar da cama e já acordava cansada. Exatamente. É isso. É a sua mente cansada, com muito problema, muita bagagem, muita informação. Às vezes você começa a assistir uma live aqui, uma mentoria ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa a assistir várias coisas e começa a acumular informação na cabeça. Você tem que colocar em prática, tem que pôr pra fora. Senão você vai começar a acumular. É a mesma coisa, pensa, você comer todo dia e não ir no banheiro. Misericórdia. Como que você não fica? A pessoa fica entupida, fica enfesada, porque tá cheio de coisa que ela precisa botar pra fora. O que a gente põe pra fora? Aquilo que é desnecessário. Olha como que Deus é perfeito. Até o nosso próprio corpo aqui, ó, nosso sistema digestivo nos ensina como que a gente tem que agir todos os dias. Você vai se alimentar, certo? Você vai pegar bons alimentos e vai trazer pro seu corpo. Aí aquele alimento vai passar todo aquele processo de digestão, tal. E no final ainda vai ser eliminado ali nas fezes o que não é necessário pro seu corpo. Você entende? A mesma coisa funciona para tudo na nossa vida. Você vai absorver conhecimento, informação, vai vir uma informação relevante, vai vir uma informação ali que não é relevante, vai vir de tudo para dentro de você. Aí dentro de você tem que acontecer aquela digestão, aquele filtro, né? Ó os rins funcionando. Por isso que tem um salmo que fala, até os meus rins me ensinam de noite. Ou seja, qual que é a função do rim no nosso corpo? Filtrar. Filtrar o que é bom e o que não é. É isso, gente. Ainda falei, de novo, vou repetir. A gente conversou sobre isso no treinamento ontem, na mentoria. Hoje não me sinto mais assim, graças a Deus e aos seus ensinamentos. Sou muito grata por tudo que você nos ensina. Imagina, Marta, você que é uma pessoa ensinável, né? Porque, diferente de outras pessoas, elas acham que elas já sabem tudo, eu já sei tudo, eu não preciso de informação, eu já sou perfeita, eu já leio a Bíblia, eu já sei. Eu mesma poderia falar, eu já adquiri conhecimento, eu não preciso de mais nada. Minha filha, quanto mais conhecimento eu busco, mais eu falo, eu tenho muito que aprender. Muito que aprender, entendeu? Então é isso, o segredo é ser uma pessoa ensinável. Tem alguém ensinando e ela, opa, vou parar aqui e vou aprender. Essa pessoa tem futuro. Agora a pessoa que acha que já sabe tudo, que não precisa dos outros, que não precisa de informação, aí essa daí tá correndo um sério risco de quebrar a cara na vida, entendeu? Então, o que acontece? Por que a gente, né, tava falando, por que a gente acorda já cansada? Por conta desse fardo, de carregar essas coisas. Beleza, se livrou disso, agora o que a gente precisa? Ver o que tá bloqueando a gente, o que tá nos travando. Geralmente, o que acontece? Nós nos enxergamos de acordo com o que as pessoas falam da gente. E, geralmente, tá? 98% do que a gente enxerga na gente foi plantado lá na nossa infância. Então, muitas vezes a gente ouviu lá na nossa infância que você é muito preguiçoso, você é muito lerda, você é muito indecisa, você é muito
é preguiçosa, você não faz o que tem que fazer, você é não sei o que, não sei o que. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia eu tô tentando tomar cuidado, me policiando pra não falar coisas que vão bloquear os meus filhos lá na frente. Porque o que eu falar hoje pra eles vai ser plantada aquela sementinha ali, minha filha, pra sair depois. Vai precisar de muito treinamento, muita imersão, muito desbloqueio, porque fica guardado. Por quê? Os nossos pais, quando a gente é criança, os nossos pais são as pessoas que a gente confia. Entendeu? Se o nosso pai, nossa mãe, o que ela falar, a gente vai acreditar, porque são as pessoas que estão mais próximas da gente. Mas aí tem a questão. Não é que eles fizeram isso porque eles fizeram de propósito, porque eles quiseram, eles não tinham conhecimento, infelizmente. Só que hoje em dia a gente tem acesso à informação, a gente tem que fazer o uso dessa informação, desse conhecimento que está aí à nossa disposição. Então, muitas vezes, o que eu posso ter, eu não vou lembrar, entendeu? Eu não vou lembrar o que minha mãe falou quando eu era pequena, lá com 6 anos, com 8, talvez eu não me lembre. Mas foi plantado lá no meu subconsciente. Tá plantado lá, tá enraizado. E enquanto eu não descobrir isso, não começar a desbloquear isso, eu não vou me livrar dessas travas, do que tá me travando. Você acha que eu tô aqui fazendo uma live, dando mentoria, você acha que eu ainda não tenho bloqueios? Claro que eu tenho. Só que dia após dia, através do conhecimento que eu vou buscando, eu vou analisando e falando, caramba, é isso mesmo. Eu tenho esse bloqueio, eu preciso desbloquear isso, preciso mudar isso, ressignificar isso. Porque às vezes minha mãe pode ter falado alguma coisa. Eu lembro o quê? Que quando eu fui buscar emprego, acho que eu tava buscando aquele... Quando você é estagiário, sabe? Que você é menor de idade, você vai buscar estagiário. Eu lembro o quê? Eu fui dispensada, eu não passei numa seleção. E a moça falou assim, ó, você não passou porque esse trabalho aqui é para trabalhar com o público e você é muito tímida. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu sou muito tímida. Você entende o quão grave é as palavras? As palavras realmente têm poder. Então, a moça falou aquilo pra mim, então eu já plantei na minha cabeça. Eu sou muito tímida. E aquilo ficou na minha cabeça. E sei lá, até pouco tempo atrás, isso estava na minha cabeça. Eu sou tímida. Eu não sirvo para trabalhar com pessoas. Eu não sirvo para trabalhar com vendas. Isso ficou plantado na minha cabeça. E para desbloquear isso? Filha, só buscando conhecimento, só entendendo, só me conhecendo, o autoconhecimento. Foi aí que eu fui... Opa, peraí. Eu não sou aquilo que falaram que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. E o que ele disse que eu sou? Imagem e semelhança dele. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não tenho que ficar me bloqueando com nada. Eu não tô dizendo que eu sou Deus, que eu sou, meu Deus do céu, a Ana Paula tá blasfemando. A Ana Paula tá falando agora que ela é igualzinha a Deus. Não, eu sou um ser humano, só que eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, se eu sou imagem e semelhança dele, por que eu vou ficar me deixando bloquear, falando que, eu sou tímida, eu sou indisciplinada, eu sou procrastinadora, eu tô contradizendo tudo aquilo que Deus fez lá na criação. Quando ele me formou, ele não disse que eu seria isso, não. Ele disse que eu seria imagem e semelhança dele. Quando você olha para Deus, o que você vê? Você vê preguiça, procrastinação, indisciplina, pobreza, miséria. Eu não vejo isso quando eu olho para Deus. Quando eu olho para Deus, eu vejo prosperidade, riqueza, saúde, criatividade. Eu vejo pungência. O que é ser uma pessoa pungência? Ser pungente. Aquela pessoa de garra, aquela pessoa de força, que não tem medo de nada. É isso que eu vejo. Então eu tenho que começar a olhar mais para Deus e parar de ficar olhando para o que os outros estão falando de mim. Certo? É isso que a gente tem que começar a trazer na nossa mente. E aí, por isso que eu comecei a buscar conhecimento através da leitura de livros. Eu comecei, através da leitura de livros, a entender a Bíblia. Então, hoje eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender. É diferente de você falar assim, eu vou ler a Bíblia todinha,
Se eu começasse esse ano aqui, falando, eu vou ler a Bíblia inteira, só que sem o conhecimento que eu busquei antes, leitura de livro, desbloqueio, mudança de mentalidade, inteligência emocional, eu não entenderia a Bíblia como eu tô entendendo hoje. Eu já tentei começar a ler a Bíblia, eu falei, várias vezes eu falei, ó, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Eu nunca cheguei ao final, porque eu não entendia nada. Eu começava a ler aquelas coisas. Ai, gente, o que tá falando aqui? Ai, não tô entendendo nada, deixa isso pra lá. Começava aquele bloqueio na mente. Só que hoje não. Através de eu ter desbloqueado, buscado conhecimento, leitura de livros, buscar conhecimento, hoje eu leio a Bíblia e eu entendo. E aí, quando eu leio a Bíblia, eu falo, gente, sempre estava aqui na Bíblia o tempo todo e eu nunca entendi. Porque eu não fiz como fala, não busquei conhecimento antes. Então, ler a Bíblia por ler não vai mudar nada na nossa vida. Agora, quando você lê e entende o que tá escrito, minha filha, aí não tem como ninguém te parar mais, não. Não tem como. Entendeu? E aí, em relação a você ser disciplinada, como que funciona? Através de hábitos que você vai implantar. Você vai ter que deixar hábitos antigos e substituir esses hábitos por novos hábitos, né? Aí eu comecei a entender que eu precisava me organizar, me planejar, cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Não tem como você cuidar só de uma área na vida, você tem que cuidar de todas, tem que estar equalizado. A nossa vida é cíclica, a nossa vida não é uma reta constante, tá? Pode perceber que de tudo que Deus fez, você encontra alguma coisa que é reta, linear? Não, tem curvas, tem depressões, tem altitudes, tem as montanhas, os rios. O rio tem um caminho pra cá, pra lá, pra cá. Nada é reto, nada é constante, nada é... Como fala que eu tinha falado... A pessoa tá buscando... Né, equilíbrio que eu ia falar. Que eu tinha falado no começo. Estabilidade. Nada é estável, nada... que Deus faz é para ficar ali, daquele jeito ali, parecendo uma estátua. Não. Tudo que Deus faz se renova a cada manhã. O sol, as flores, as árvores, os rios, as nuvens, vem a chuva, e a gente, e o nosso organismo, tudo é constante, tudo está em movimento. Nada que Deus fez está parado. Pode perceber, tudo está se renovando, constante renovação. Isso mesmo. Então, a gente está sempre em constante renovação. E quando a gente busca estabilidade, a gente não tá... Oi, Cris. Quando a gente busca estabilidade, a gente não está indo de acordo com o que Deus propôs pra gente. Então, a gente não tem que buscar estabilidade, a gente tem que buscar equilíbrio na vida. A gente tem que começar a equilibrar corpo, mente e espírito. Trabalhar esses 3 pilares, trabalhar todas as áreas da nossa vida através do equilíbrio. Não é perfeição, porque isso é o que muitas vezes acontece nas vidas das pessoas. Ela quer perfeição, ela quer fazer o melhor exercício, ela quer ficar 2 horas na academia, ela quer ler um livro por dia, não, já que eu vou fazer, nossa, vou arrebentar agora. Aí ela vai se arrebentar mesmo, arrebentar a cara, né, porque vai começar as coisas e não vai terminar. Então é ter equilíbrio no seu tempo, nas suas condições, na forma que você consegue fazer hoje. Amanhã melhorou? Melhora as condições, melhora o que você estava fazendo. Agora, você querer perfeição no primeiro dia, eu pegar e falar assim, não, eu vou começar a ler esse livro aqui, ó, e vou ler esse livro aqui, enquanto eu não acabar, eu não saio daqui. Aí, beleza. Aí vai ficar o marido sem comida, as crianças sem comida, a casa bagunçada, o trabalho parado, não vou vender, não vou fazer dinheiro. Por quê? Eu falei que eu vou ler só o livro e não vou fazer mais nada. Não, eu vou pegar a Bíblia, enquanto eu não terminar essa Bíblia aqui, aí eu não vou comer, não vou tomar banho, não vou arrumar a casa. Não é assim. É equilíbrio. É um pouquinho, se dedicando um pouquinho em todas as áreas da nossa vida que a gente vai conseguir esse equilíbrio, certo? Então é isso. Pra vocês entenderem de maneira geral o porquê que a gente não consegue mudar de vida. São bloqueios que a gente tem que quebrar, esses bloqueios. Buscar conhecimento, se organizar, se planejar,
cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então é um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. A gente não dá conta de tudo. Não dá conta. E aí o que acontece? Como que a gente consegue fazer tudo isso? Eu peguei e trouxe para minha vida, através dos treinamentos que eu participei, vários mentores que me ajudaram, a Cris, inclusive, é minha inspiração. Eu fui pegando esses conhecimentos, e aí eu não posso pegar esse conhecimento e guardar, eu tenho que colocar em prática, certo? Tem que colocar em prática. Peguei esse conhecimento e falei assim, vou colocar em prática, eu vou fazer pra mim um método que dá certo, não vou ficar indo pela onda dos outros, vou fazer algo pra mim que dá certo, e foi aí que eu criei um método, um desafio, né? A princípio foi um desafio, hoje eu chamo de método. Um método que me fez evoluir, que me fez sair da onde que eu tava e tá me fazendo evoluir dia após dia. Eu já cheguei onde eu quero? Não, ainda falta muito, mas eu não tô parada. Antes eu ficava parada, eu ficava esperando o melhor momento, a melhor ação, a melhor atitude, o melhor dia, o melhor ter dinheiro na conta. Eu ficava esperando as coisas caírem do céu. Hoje não, eu vou atrás das coisas. Eu que busco, né? Aquilo que eu quero, a vida que eu quero, eu que tô buscando. Aí o que eu fiz? Muitas meninas, Ana, você é a minha inspiração, você não sei o que, eu me inspiro em você, eu queria ser igual a você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu fiz? Peguei todas as perguntas que elas me mandavam, todas as queixas, peguei as minhas próprias dores, juntei tudo isso e falei, não, eu vou criar minha mentoria. Criei minha mentoria, muitas meninas não conseguiram ter acesso à mentoria por questões financeiras, ou porque não viu a oportunidade, enfim, não enxergou a oportunidade também. E aí também agora eu criei meu e-book. Então eu criei um e-book. Já tá lá no link da bio, tá? Todos os meus links ficam lá no link da bio. Lá no link da bio tá o meu e-book também. Gente, criei um e-book ali simples, que dá pra você colocar em prática, já começa iniciar o seu processo de mudança. Já começa a trazer pra sua consciência o que você precisa fazer pra mudar. Então, são pequenos passos que, se você colocar em prática, você vai começar seu processo de mudança, certo? E aí, disponibilizei esse e-book apenas R$19,90, o preço do e-book, tá lá no link da bio. Para você ter acesso, eu aconselho que você imprima e comece a fazer os exercícios, as atividades, tá? É diferente do PDF que eu disponibilizei para as meninas da mentoria, tá? Porque realmente é para você fazer sozinha. Lá as meninas têm o meu acompanhamento, o meu direcionamento na minha mentoria. As meninas vão encerrar provavelmente na próxima semana, a mentoria de maio, e aí em junho eu vou abrir mais uma mentoria, tá? Que daí também tá o link lá na bio do grupo de espera. Você vai entrar no grupo de espera e lá eu vou mandar todas as informações dos próximos passos, certo? Então é isso, meninas, a live de hoje que eu queria trazer pra vocês. Vou deixar salva pra quem não conseguiu acessar, né, desde o início. Vou deixar salvo no meu feed e espero que essa live faça sentido para você, que você consiga ter um norte, uma direção, abra sua mente para que você consiga prestar atenção nesses pontos que eu trouxe aqui na live, você começa a pensar e refletir nisso no seu dia a dia, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço a presença de quem pôde ficar aqui comigo, tá bom? Marta, né? As meninas que entraram depois que tiveram que sair, enfim, agradeço e vou deixar salvo no feed para quem quiser acompanhar depois, assistir, tá lavando louça, acompanha a live para você começar a trabalhar essa sua mentalidade. E é isso. Beijos, meninas, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, Marta, pela presença. Bora que bora, hein? Bora evoluir. Beijos, fiquem com Deus. Eu que agradeço.